Olá, meus amigos, eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. E hoje vou falar muito rapidamente para vocês sobre uma dificuldade generalizada de quem está começando a dirigir, aprendendo no CFC, e quem já é habilitado há muito tempo, quer voltar a dirigir, quer treinar e tem essa dificuldade. Eu me perco nas voltinhas de volante. Por que vocês desenvolvem a síndrome do volante quadrado? É o que eu chamo, é a síndrome do volante quadrado. Parece que o volante não é redondo, parece que ele é quadrado. E vocês aprendem onde isso? Onde? Na própria autoescola, no próprio processo de formação de condutores. Justamente porque ensinam a contagem de voltinha para a baliza. Então a pessoa está aprendendo, nunca aprendeu a dirigir, nunca dirigiu na vida, nunca sentou no banco do motorista. Eu também tinha esse medo, não sentava no banco do motorista antes de aprender a dirigir, porque eu tinha medo que mesmo com o carro no ponto morto e com freio de mão puxado, na minha cabeça, o carro iria andar, se ele andasse, eu não saberia o que fazer. Isso me apavorou muito, isso era um medo que eu tinha, antes de aprender a dirigir. E aí você entra para a autoescola e vão te ensinar a baliza assim, querendo colocar o carro dentro da vaga pelo volante e não pelo retrovisor. Aí o que acontece? Uma voltinha e meia para lá, conta. Uma, para. Uma e meia, para. Ou então duas. Uma, para. Duas, para. E o aluno vai memorizando isso, acreditando que para dirigir a gente tem que ficar decorando o movimento. Na verdade, para eliminar essa dificuldade horrorosa que os instrutores têm para ensinar e que os alunos têm para aprender, porque na verdade eles não aprendem, eles só ficam decorando o movimento, tem que se trabalhar o que já nas primeiras aulas? O movimento do volante, a posição das mãos no volante. O aluno tem esse problema porque ele fica agarrado aqui o tempo inteiro. Ele tem medo de colocar o carro em movimento, ele tem medo das consequências de ter colocado o carro em movimento sem dominar a técnica, e aí ele fica aqui, preso. Passa numa curva, segura. Aí faz uma conversão muito aberta. Quando chega dentro da curva, ou o aluno vai cuidar da mão agarrada no volante ou do pé lá no pedal. E aí podem acontecer duas coisas numa situação de curva por causa da síndrome do volante quadrado. Ou o aluno cuida do volante, ai meu Deus, para onde vai? E fica agarrado. O que é que eu faço agora? E esquece o pé. Aí o carro vai perdendo velocidade, perdendo, até que ele para e até morre dentro da curva. E numa via pública, guardem isso, o carro nunca para. Em via pública, nunca se para o carro. Nunca, nunca, nunca. Vocês já viram carro parando na via pública, que não seja num local de estacionamento, no meio da via, na pista de rolamento, no leito carroçável da via, para falar mais tecnicamente? Vocês já viram carro parando? Não para. Se parar, vai arrumar uma colisão traseira ou um outro tipo de colisão. Já quando o aluno cuida mais do pedal e esquece aqui, ele vai acelerando, ele não consegue fazer o contorno. Às vezes a via tem uma barriguinha, é tortinha, ela não vai retinha. O aluno não tem esse controle. O que acontece? Ele passa direto, ele faz muito aberto, ou ele vai lá para onde tem uma ciclovia, ou quase bate onde há um meio-fio, ou ele puxa demais para cá, porque o aluno não tem controle. Qual é o reflexo imediato dele? Puxa. Na hora que ele puxa, o carro sente. E isso pode até, dependendo da velocidade, fazer o carro capotar. Tudo porque onde está a origem? Pessoal, quando vocês têm um erro, vocês têm que descobrir onde eu estou errando. Porque a pessoa que sabe o que ela está fazendo, ela sabe onde ela está errando e ela sabe consertar. Quando você apenas memoriza e fica repetindo o que uma pessoa manda, sem entender o que está fazendo,
você não consegue consertar. Um exemplo é a baliza. Errei, mas não sei consertar. Tem 3 tentativas para você colocar o carro na baliza, tirar e entrar de novo. E as pessoas não sabem utilizar essas tentativas que a própria resolução 168 dá para elas, para tentar corrigir, porque não aprenderam a corrigir. Decora aqui, faz desse jeito que vai dar certo. Se reprovou na baliza é porque não decorou direito. Aí vem a prova, tem um nervosismo natural, já uma pressão, a pessoa fica com um fator ansiogênico elevado, ela está muito ansiosa, ela fica mais nervosa, o nervosismo cega. Você vai para a prova da baliza, nervoso. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, meu Deus, eu não sei fazer isso. Passa milhões de pensamentos, está nervoso. Contou uma voltinha, contou 1,5. Se perde na contagem. E agora? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aonde que eu tô? Tô perdido. Dá aquele brancão, a pessoa move o carro para qualquer lugar, daqui a pouco a traseira tá indo lá pro meio da rua, lá onde não deve ir, em vez de ir para cá. Muito mais fácil seria a vida se as pessoas aprendessem desde o começo que existe, parece óbvio, né? Mas não é não, uma relação entre o movimento que eu faço aqui e a posição da roda, da frente, aonde ela está indo, e a posição da traseira em função do movimento que eu faço aqui na frente e reposiciona as rodas de trás. Por isso que as pessoas não sabem para onde vai a traseira quando gira o volante, que a traseira vai para um lado, a frente vai para o outro. Se eu movo para cá, a traseira vai para perto do meio-fio, só que a frente vem para cá, é onde as pessoas batem. Se eu faço o movimento contrário, a frente, se eu estiver de ré, a frente vai vir para cá e a traseira vai para lá. Muito simples fazer um exercício de esquema corporal. Se você fizer esse exercício na frente de um espelho, você vai compreender para onde vai o seu corpo. Porque nós, motoristas, temos que dominar o nosso carro assim como nós dominamos o nosso corpo. Como é que eu sei que eu vou passar com o meu corpo numa determinada altura e não vou bater? Porque eu tenho noção corporal, eu tenho um esquema corporal bem definido. Como eu sei que uma pessoa vem em minha direção e eu vou desviar dela e não vou bater nas coisas? Porque eu tenho o controle do meu corpo. E é esse mesmo controle que você tem que ter do carro. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós, quando estamos dentro do carro, o nosso ombro não começa e termina aqui. É o nosso ombro de lata. Ele começa aqui e termina, ó, aqui, na lata. A sua busanfinha não começa e termina onde é o seu corpo. Agora você é um transformer. Agora você é um ser de lata. Você está dentro de uma carapaça de lata. Não quer dizer que você tenha que fazer as coisas que tem no filme de Transformer. É só para você entender. Sua busanfa passa a ser as partes traseiras do carro, direita e esquerda. Seu ombro aqui. Seu corpo de frente lá, as quinas do capô. E quanto ao volante, trabalhar os exercícios e o posicionamento da mão. O aluno fica agarrado fazendo isso aqui, ó. O que o aluno tem que entender? Vou mover o carro e vou colocar a cara do carro onde eu quiser. O movimento de volante depende de onde você quer botar a cara do carro. Não é assim, vou virar para lá, vou virar para cá por tentativa e erro. As pessoas invertem, fazem o contrário. Não é a cara do carro que está determinando o tanto que você move o volante. Elas querem primeiro mover o volante de qualquer jeito. E eu vejo isso muito com os meus alunos. Na hora de mover o volante, fica girando, girando, girando e passa do ponto e passa demais. Porque não construiu a relação entre o volante e a roda. O processo de formação de condutores diz que o tempo é muito pouco, 20 horas aula. E não consegue ensinar isso para o aluno. Por isso que adestra para o aluno aprender depois. Só que com essa péssima qualidade pedagógica, podem botar 200 aulas que o aluno vai sair pateta como está saindo. Sem nenhuma noção,
sequer do que ele vai treinar depois que ele estiver habilitado. Um simples exercício no pátio da autoescola, numa rua calma e numa rua tranquila, vai fazer o aluno compreender a posição das rodas e a relação do tanto em que ele move o volante. Que não precisa apertar o volante, que não precisa enganchar aqui a mão no volante, apertar. Braço duro, o aluno sai da aula com dedo duro, braço duro, punho, dor no ombro, dor na nuca, porque ele está ali agarrado. E a pessoa que está do lado ensinando, está vendo esse tipo de coisa, não vou ensinar, ou não tem tempo, ou não estou nem aí. Já te expliquei 3 vezes, agora te vira que é contigo. Não é assim. Eu começo com os meus alunos o exercício do bêbado. É tipo o S do slalom na autoescola, só que muito aprimorado. É uma qualidade maior para um tempo menor de treino. Então o aluno está reto aqui, ele vai aprender a mover o volante. Primeiro ele vai tirar a fina das caixas de papelão para ele se sentir seguro treinando pedal e volante. Depois ele vai posicionar a cara do carro, aprender a posicionar a cara do carro sem agarrar aqui para não travar as rodas. E ele vai tirar uma fina do meio fio. Aí ele volta para lá. Depois eu tenho um espaço onde o aluno vai fazer um 8. Ele vai virar. Bateu aqui, ó, não é puxar com tudo, não vai mais, segura. Para que ele possa dominar o carro e colocar a cara do carro onde ela deve ir. É assim. São exercícios para eliminar a tal da síndrome do volante quadrado que você aprende dentro do próprio processo de formação de condutores. Depois fica muito fácil dizer que a culpa é do aluno, que é o nervosismo do aluno, que o aluno tem problema psicológico, que ele deve procurar um psicólogo. Na verdade, se ele estivesse aprendendo da forma como eu ensino, que é ensino e aprendizagem significativa, fazer significado para o aluno, ele tem que entender o conceito, ele tem que entender o significado e ele tem que ter domínio do carro. E é um exercício muito simples que você leva 5 minutos para fazer, para desenrolar o aluno. Para que ele entenda que a mão dele fica aqui e não é apertando, que não tem necessidade, que a mão aqui apenas se apoia, que é redondo e não é quadrado o volante. E quando você constrói isso, você não fica contando voltinha, uma para cá, 1,5 para lá, porque não é o volante o primeiro elemento para você colocar o carro na vaga. Você tem que olhar no retrovisor. A pontinha do seu carro vai encostar ou subir no meio-fio? É isso que você quer saber, é isso que te reprova. Então, em vez de você ficar aqui olhando para o volante e olhando, ao mesmo tempo que faz o memorizado, já virei um, vou virar o outro. Em vez de olhar lá, ó, é lá que olha. Porque quando a gente domina o volante, a gente não fica olhando. O instrutor não olha para o volante na hora que ele vai fazer baliza, ele não conta a voltinha. O examinador também não. E os professores dos centros de formação de instrutores, muito menos. Então, por que ensinar bobagem para os alunos? Se a gente já pode eliminar o problema já nas primeiras aulas com o exercício. Você olha aqui na real, você olha aqui, ó, e vai mexendo o volante sem olhar para ele, sem contar a voltinha, só o necessário para posicionar ali. Opa, já deu, agora eu movo um pouco. É ter controle do movimento. É por isso que vocês têm a síndrome do volante quadrado. É por isso que vocês reprovam, porque vocês ficam decorando o movimentinho e daí vocês vão para a prova, decora, dá um branco. Ai, meu Deus, o que é que eu faço agora? Não sabe nem consertar quando a coisa dá errado. Porque é um ensino focado no decoreba. E aqui no meu canal você vai ter exercícios de volante para fazer na própria autoescola, na aula, lá na aula do CFC. E para você que é recém-habilitado, que já tem a sua PPD, que é habilitado há muito tempo, que tem a sua CNH, fazendo esses exercícios que eu vou linkar neste vídeo aqui, você vai ver que a sua vida muda por completo. É outra coisa.
é outra pegada, é outra aprendizagem. Você vai aprender, vai saber o que está fazendo errado e vai aprender a consertar. É isso. E não esqueçam, para quem quiser aprender um pouquinho mais, para quem gosta de ler, para quem quiser dar de presente para alguém, tem os meus e-books. O e-book Aprendendo a Dirigir, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Tem o livro Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir. É acolhimento emocional de pé a ponta, em 300 páginas, não é ilustrado. Eu ouvi algumas pessoas que tinham medo de dirigir, que não superaram, que estavam em fase de superação e que já tinham superado. E elas dão ali também os seus depoimentos, que você vai se identificar muito. E é acolhimento emocional desde o momento em que você está fora da autoescola, pensando em se matricular. Conta algumas histórias da minha vida, as minhas experiências com o meu medo de dirigir, até o momento em que você vai para a prova, reprova, acolhimento emocional, supera e segue a vida com os treinos. E tem também o manual de treinos de pedais. Todos esses livros agora são e-books, porque não tem mais impresso. Então, os e-books estão à venda, é bem baratinho, compensa, é muito legal. O livro Acolhimento Emocional, então, esse é para a vida inteira. Tudo que eu faço não é só no sentido de ficar restrito ao carro, não. Porque nós somos dentro do carro aquilo que nós somos na vida. Se a gente consegue dirigir bem a nossa vida, a gente consegue dirigir bem o nosso carro. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha. Obrigado a todos que dão uma força enorme para o canal. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado a você que está treinando e me mandando seus vídeos para eu corrigir. É incrível o modo como as pessoas estão evoluindo a partir do momento em que elas entendem o que elas estão fazendo, conseguem consertar. Pessoal, um grande abraço, um beijo muito grande para vocês todos aí do nosso imenso Brasil, para quem está no exterior, para quem está nos acompanhando. Um grande beijo. Não sei como agradecer a vocês pela audiência, por estarem no canal e principalmente por não desistirem de vocês, por se darem essa chance de poder aprender sem decoreba. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!